E aí, pessoal, muito boa noite. Estamos começando mais um episódio do Focus Podcast. Qual episódio, Tauan? Número 4. Estamos aqui com uma figura ilustre, que já vou falar dele. Vai demorar um pouco eu falar do currículo dele, porque é um currículo extenso. Mas antes disso, eu gostaria que vocês que está aí no YouTube entrasse no nosso canal, @focuspodcast123. Inscreva-se no nosso canal, por favor. Ative o sininho, dê o seu like e compartilhe. Isso nos ajuda a passar para mais pessoas esse trabalho nosso, né? Essas entrevistas, essas histórias de superação, de sucesso que a gente está buscando, que a gente está trazendo aqui para vocês. Então é muito importante vocês aí darem o like e ativar o sininho, inscrever no nosso canal e compartilhar para o máximo de pessoas que vocês puderem. Então, muito obrigado pela audiência, não se esqueça e, Tauan, roda a vinheta que nós já vamos começar. Aqui você faz o seu podcast com qualidade simplesmente impecável. Conforto para seus convidados, captação de som e vídeos com a qualidade que você precisa. Bom, antes de mais nada, gostaria de agradecer os nossos patrocinadores que estão apoiando esse projeto, esse nosso trabalho, né, de trazer para as pessoas conhecimento, dicas de superação, de sucesso, dicas de livro. Então, muito obrigado aos nossos patrocinadores que estão dando o apoio para a gente. A Plotter Comunicação Visual, gostaria de enfatizar um pouco sobre o pessoal da Plotter, que deu todo o apoio para a gente, todo apoio de mídia, todo apoio a parte de comunicação visual, né? Fizeram aqui os banners, fizeram o outdoor, fizeram toda a parte, as placas da empresa. Então, assim, o pessoal muito atencioso, atendeu a gente no tempo, muito bom, muito agradecimento especial para o pessoal da Plota, o Cristiano, o Fabrício e o Thiago lá. A Facilita Contabilidade, gostaria de agradecer o Douglas, que deu esse apoio para a gente. Nogueira Climatização e Refrigeração, Rochas Hamburgueria na Brasa, o Laboratório Central deu também um apoio enorme pra gente. No dia da inauguração o pessoal veio aí, o Dr. Homero veio, prestigiou a gente, então tá nos apoiando também. Muito obrigado ao Laboratório Central por esse apoio, né? A Autoescola Versátil também tá nos apoiando aí, a Arte e Laser Decor, Posto IP Amarelo, a Amuleto Acessórios e o Classificados Cajuru, que também é do pessoal da Plotter, né? Do Thiago tá na frente disso aí. Um veículo de comunicação muito importante, então não deixe de dar uma olhada nos classificados lá e lá você vende mais rápido. Aqui tem tecnologia, aqui tem confiança, aqui tem equipamentos e maquinários de última geração e profissionais altamente capacitados. Somos o único laboratório da região Centro-Oeste com certificado de excelência na categoria Diamante Plus, no Programa Nacional de Controle de Qualidade. O Laboratório Central, sempre uma unidade pertinho de você. Então, vamos começar então, né, Tauan? Vamos começar com essa figura ilustre que está aqui do meu lado e eu vou apresentá-lo. Mas eu peço já a vocês que tenham paciência, porque o currículo é extenso. Para falar a verdade, eu desconheço uma pessoa tão polivalente igual essa. Jordélio João Fonseca Rabelo, casado com a Carla Aparecida Fernandes Peixoto e em breve pai. Tá vindo aí Elisa Peixoto Rabelo, né, Jordélio? Chegando. Isso aí. Natural de Cajuru, nascido em 1981, filho de Brás Rabelo, em memória, e Maria Augusta da Fonseca Rabelo. E tenho aí uma trajetória profissional que eu vou pedir para você dizer daqui a pouco, mas eu vou falar sobre o currículo dele, né? Sócio investidor da Positiva Cimento Nordeste Brasileiro, sócio investidor da Concreta Cimento Minas Gerais, sócio investidor da Transportadora Transpositiva, sócio investidor da Cajuru Logística, sócio investidor da Transconcreta, presidente do Conselho de Administração do Cicobi Centro União, presidente da
CMDRS, Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, vice-presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Carmo do Cajuru, vice-presidente da CODEMA, Conselho Municipal de Defesa e Conservação de Meio Ambiente, membro da COMDU-CC, Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano de Carmo do Cajuru, membro do CMI, Conselho Municipal do Idoso, diretor administrativo e financeiro da Carmo Clínica, produtor rural no segmento de cria e recria de bovinos e sócio investidor das lojas Chique e Básico da Hering. Seja muito bem-vindo, Jordélio. É um prazer receber você aqui. Para nós a gente fica lisonjeado com a sua presença, porque realmente vai nos engrandecer muito aqui, tem certeza. Fala, jovem. Jovem, eu vou te falar. Eu que fico lisonjeado com o convite. Eu não sei se eu sou digno de estar aqui ocupando essa cadeira num momento tão importante, não só para Focus, mas para Carmo do Cajuru. Tá? Eu vejo como uma virada de chave, né, o lançamento do podcast aqui. É uma oportunidade de levar mais informação de qualidade, que hoje nós temos muita informação. Sim. Nós temos proporcionado aí no mercado vários canais de comunicação, mas nada tão próximo da nossa realidade, do nosso cenário. Então, parabéns, tá, por todo o investimento, por toda a estrutura, por tudo que vocês estão promovendo aqui. Isso é muito grandioso. E de coração agradeço mesmo o convite por estar aqui. E vamos aí, né? Vamos ver o que a gente consegue. Vamos bater papo aqui. Primeiro, é lógico, a gente agradece, mais uma vez, agradeço suas palavras. Nossa intenção realmente foi essa. Esse é nosso 4º episódio. E a intenção é justamente trazer para o público, para as pessoas de Carmo do Cajuru, para os nossos conterrâneos, histórias de pessoas de sucesso, de pessoas que podem inspirar outras pessoas a conseguir chegar onde a pessoa queira chegar, o sonho. As pessoas, eu digo, nós tivemos nossa conversa nos outros episódios aqui, que a gente é do tamanho do nosso sonho, a gente consegue aquilo que a gente quer se a gente acredita. Então, é isso aí, o objetivo principal da sua presença aqui é inspirar pessoas, porque a gente sabe, eu digo sempre que os nossos resultados chegam primeiro que a gente, né? Meu avô, João Rabelo, falava assim, o seu nome chega primeiro que você. Quando você vai em algum lugar, seu nome já chegou lá. Então, o seu currículo fala por você, né? A gente não precisa... você fala que não sou digno de estar aqui. Sim, você é. O seu currículo diz muito quem é o Jordélio. Então, Jordélio, como eu sempre falei aqui nos outros 3 episódios anteriores, vamos começar do começo, né? Conta um pouco da história de quem é o Jordélio, quando começou. Aqui está a trajetória profissional, começou lá no supermercado Zé do Jones. Eu lembro demais desse supermercado do Zé do Jones, ali na esquina da casa da minha avó, né? Minha avó morava ali, onde é a casa do Valério hoje, era da minha avó. Inclusive, a minha avó tem o mesmo nome da sua mãe, por coincidência. Augusta, só não tem Fonseca, mas Augusta Rabelo, a Maria Augusta Rabelo. Aliás, eu nem sei se o nome da minha avó é exatamente esse, porque eu não estou lembrando agora direito, mas minha avó chamava Augusta nós somos da família Rabelo, né? Acho que nós somos parentes também, acredito que sim. Mas conta um pouco aí da sua história, desde o início. Vamos lá. Nasci, fui criado em Cajuru, família vinda da roça, certo? Então, iniciei a minha vida na roça, trabalhando, né, com minha família. Sou de uma família de 9 irmãos, eu sou o último dos 9. Hoje 8 vivos e uma em memória. E, por incrível que pareça, também nasci aqui na Praça Presidente Vargas, né, onde é hoje o Ideal Máquinas. Ali era a casa dos meus pais. Aos 6 anos de idade, o que era muito inverso antigamente, que era
quando os filhos começavam a idade de ir para a escola, os pais iam para a cidade. E meus pais moravam aqui na cidade. Com 6 anos, meus pais mudam para a roça e eu fico morando com minhas irmãs. Então, dos 6 até os 10 anos, eu via, até os 11 anos, eu via meus pais somente final de semana. Então, para uma criança de 6 anos, ver a mãe e o pai somente de sexta a domingo, sempre foi muito sofrido, sabe? Isso é um sofrimento que eu aprendi a lidar, conviver com ele desde pequeno. Mas isso tudo, Deus tem um porquê, um propósito para isso. A distância, o que você vai ter que viver de desprendimento na vida, né? Deus está plantando aquilo ali, lá na frente tem um porquê. Tudo tem um propósito, justamente, né? Daquilo ali está acontecendo com você naquele momento. E dali até os 11 anos, eu ajudava, ficava louco para chegar a sexta-feira, ir para a roça, para ajudar na roça e ajudar no curral, aquela coisa. E o tempo foi passando. Aos 12 anos, a minha irmã trabalhava, né, no antigo armazém do Zé do Jonas, né, que a gente falava. E surgiu uma vaga lá e me convidaram para trabalhar. Cara, eu era só... parecia uma azeitona no palito. Só osso e cabeça. E eu comecei a trabalhar no supermercado. Eu lembro assim de várias histórias, e se eu for falar aqui, vira comédia, durante esse tempo, de tudo que eu vivi ali, dos 12 até o fim dos 13 anos. Terminando os 13 anos, ali para a virada dos 14, eu fui trabalhar na Líder, a antiga Unilíder, que o Aurélio tinha montado uma fábrica em Cajuru de rack, estante. E peço permissão para poder falar da marca. Com certeza. Aqui, né? Porque, com certeza, são nossos amigos, são parceiros aí também, nossos. E eu tenho um carinho muito grande pela família toda e principalmente pelo Aurélio, pela oportunidade que foi me concedida lá na época. E eu lembro que eu comecei a trabalhar lá, eu era menino, cara. Eu era menino, eu tava fazendo 14 anos. Fiquei na Líder até os meus 20, quando eu tive uma bronquite hemorrágica. É onde os brônquios rompem, né, e causa uma hemorragia. E isso, na época, o médico que avaliou falou, olha, você vai ter que deixar de trabalhar com esse ramo, porque você não tem saúde para suportar isso. Eu lembro que eu saí de lá um dia de manhãzinha, era por volta de 9 horas, quando eu saí da fábrica, fui lá, entreguei e assinei minha documentação, falando que eu tinha que sair e tal. E passando em frente, aqui o ponto do fazendeiro, que é aqui em frente onde é hoje o prédio aqui onde está instalada a Fox, o Peixoto. Ponto fazendeiro, lembra? O Peixoto vira pra mim e falou assim, uai, Jordelli, você tá à toa uma hora dessa? Eu virei e falei assim, eu acabei de sair da Líder. Ele falou, então vem trabalhar comigo. Eu comecei a trabalhar com ele. Fiquei com ele ali 6 meses. Sim. Trabalhei com ele, com a dona Fátima, com os meninos. E depois disso, eu recebi um convite da Líder. Para voltar para a Líder. Para voltar para a Líder, mas para uma pegada diferente. Que era trabalhar de montador de móveis em São Paulo. E eu saí daqui com 20 anos de idade, cursando segundo grau. Eu ainda não tinha terminado segundo grau. Eu abandonei a escola. Fui para a Líder novamente, fui para São Paulo. Naquela época a Líder estava iniciando as primeiras lojas dela no estado de São Paulo. Sim. E eu comecei a morar no alojamento da São Cristóvão Transportes, da Aviação São Cristóvão. Ali, durante um tempo, eles prestaram serviço para a Líder fazendo esse transporte de distribuição dentro de São Paulo. E fui para lá trabalhar de montador, né, e não tinha experiência nenhuma com uma cidade grande. Eu tinha ido visitar algumas cidades, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, algumas vezes, mas era bate e volta. Ia num caminhão e voltava no próprio caminhão, ou ia num ônibus e voltava. Mas falar que eu iria
para morar numa cidade, eu não tinha essa estrutura. Ou seja, a primeira vez que você sai de Cajuru já cai em São Paulo, já cai naquela selva. Na selva de pedra, É. né, na capital da fumaça, com uma idade de 20 anos. Então, assim, querendo ou não, uma imaturidade muito grande que pode nos proporcionar um desvio de índole, de muita coisa, porque você está ali propício a muita coisa. Sim. Eu chego em São Paulo para trabalhar e na época o caminhão passava, deixava os móveis nas residências e a gente vinha depois de metrô. Então eu andava de metrô, ônibus, fazendo as montagens, carregando ferramenta. Lembro, fui assaltado uma vez dentro do ônibus. Na verdade, o ônibus foi assaltado, mas o assaltante olhou para mim, eu com a caixa de ferramenta na mão, ele virou para mim e falou assim, você não tem dinheiro não. Eu falei, graças a Deus. Esse é descuecado. Já viu essa expressão? Esse aí eu não vou levar nada dele não. E assim, foram várias situações. Fiquei em São Paulo de 2002 a 2006. Nesse período eu aprendi muito. Porque lá eu evoluí de montador a gerente de logística. Eu comecei a ter uma ascensão na minha carreira profissional nesse período. Dentro da Líder. Dentro da Líder. Sou muito grato à Líder, muito grato. Voltei de São Paulo em 2006 num outro posicionamento. Eu fui, né, numa situação quando eu estava ali doente, né, querendo ou não, eu estava me curando de uma doença. Mas eu volto de lá num posicionamento diferente. Sim. E aí eu fui para o administrativo. Trabalhei no administrativo, no SAC, junto com alguns colegas aqui de Cajuru, que eu sou muito grato a todos que trabalharam comigo, Jota. Todos. Sim. Todas as pessoas que participaram da minha vida. E aí, assim, uns mais, outros menos, mas todas as pessoas somaram para mim, sabe? E sou grato demais a Rogéria, a Daniela, a Viviane, são pessoas que, assim, que conviveram comigo, o Jaime Leib, o Guga, que foi vereador. Nós vivenciamos assim, um período de Vocês trabalharam de juntos, criação. lá. Nós trabalhamos junto na criação do SAC na Líder. A Líder não tinha o setor do SAC. De atendimento ao cliente. Isso. Cara, e trabalhar em setor de SAC, você começa a aprender o que é você ter que argumentar e defender em situações de dificuldade. Porque dificilmente você vai receber uma ligação no SAC de elogio. Lógico, sempre é um problema. Lógico que existem, né, clientes que, a maioria. Que elogiavam os trabalhos, né, ali prestados, os produtos principalmente. A Líder sempre foi uma mega empresa em produtos. Sim. Só que assim, a maioria das ligações eram problemas. Para resolver problemas. Porque a pessoa não liga para o SAC para elogiar só, isso. Né? São poucas pessoas que fazem isso. Justamente. Então, assim, eu aprendi muito a lidar com isso. A ter que resolver o problema sem absolver o problema pra gente. Porque senão aquilo ali vai te fazendo frustrar. Então eu evoluí muito nesse período também, de 2006 a 2010. Sim. Em 2010 eu deixo a Líder para ir trabalhar na Artinox, que é uma empresa de móveis de inox, né, que era fabricante que fornecia peças de inox para a Líder, que foi montada por uma colega de trabalho que trabalhou comigo na Líder junto com o marido dela. Sim. Que peço licença também para falar, que é o Gilberto, mas a Soraya, que para mim assim foram pessoas maravilhosas na minha vida também. Durante esse período eu aprendi muito, porque a Soraya a gente tinha já trabalhado juntos, ela na expedição aqui em Cajuru e eu na expedição lá em São Paulo. Então a gente tinha essa ligação, ela me conhecia como profissional e eu pude conhecer a Soraya e trabalhar junto com ela na mesma sala. Então tenho uma gratidão muito grande, aprendi muito com a Soraya também, em termos de processos principalmente. E uma pessoa de séria índole que realmente é impecável. O Gilberto é uma pessoa que tem um sistema, para mim, um cara corretíssimo. Então, sim, eu tenho muita gratidão a esse tempo que eu servi ele ali também. E ele fez parte muito, sim, do meu crescimento também. Em 2011 para 2012,
eu saio da Artinox e eu recebo um convite de um amigo para a gente montar uma distribuidora de cimento. Certo. Eu não entendia nada de cimento. Eu não entendia nada. Eu sabia trabalhar. Deixa eu só te interromper um minuto. A Artinox é daqui de Cajuru? A Artinox de Cajuru. Ah, tá. Ela Então você trabalha... voltou de São Paulo e veio para Cajuru. Mas eu continuei na Líder. Voltei de São Paulo em 2006. Sim. Fiquei na Líder até 2010. Isso. E de 2010 a 2012 eu fiquei na Artinox. A implantação do saque na Líder foi aqui em Cajuru? Foi em Cajuru. Ah, tá. Isso. Ok. E na época, assim, foi bastante difícil a gente lidar com algumas situações, porque a Líder expandiu de uma forma muito rápida. Exponencial, Então, isso fez com que a gente tivesse alguns gargalos, né, na época lá, mas sempre nós tivemos muita confiança da diretoria, né, da empresa, principalmente da família do Sr. João. Sr. João, que, né, Deus o tenha, uma pessoa também que eu aprendi muito com ele, convivi muito com ele, principalmente aos sábados. Ele tinha um costume dele, que era visitar todas as lojas de Belo Horizonte aos sábados. Uhum. E por muitas vezes eu fui com ele nessas lojas. Eu lembro dos meninos contar isso. E eu ia como motorista dele, que ele confiava muito em mim, a gente ia conversando, então eu aprendi muito com o Sr. João. Aprendi a andar em Belo Horizonte porque a gente não tinha GPS, né? Uhum. A gente não tinha um Waze aí que hoje facilita a vida de todo mundo. É. Então, naquela época, a gente tinha que aprender, ou era no guia, que era um guia, né? Eu andava com guia dentro do carro. Unindo página, Uhum. né? E número 1 com letra tal, para poder você localizar onde você estava e onde você queria ir. Sim. E eu aprendi muito com o Sr. João. O Sr. João andava Belo Horizonte, assim, sem guia e de uma forma, assim, sensacional. Então, eu tive muitos aprendizados além desse com ele, né, na forma de lidar, principalmente com finanças. Uhum. Eu sempre fui muito de ouvir. E o Sr. João me passou muito conhecimento com isso. Então, eu sou muito grato a ele a isso. E na época que eu fui para Artinox, eu fiquei até, na época, o Aurélio me perguntou, né, por que e tal, que eu estava saindo da Líder. Eu falei que não era nada relacionado à empresa. Era porque realmente eu estava visando um crescimento que eu poderia estar. Fui com o mesmo salário, sabe? Fui nas mesmas condições. Mas o desafio era outro. Justamente. Eu gostava de ter esse desafio, de ter a necessidade de fazer mais, de buscar mais. E aí eu fui, fiquei esses 2 anos lá com o Gilberto Mesa Soraya, e em 2012 eu recebi esse convite para montar a distribuidora. Tá. Eu vou só dar uma pausa aqui para você entrar nos seus empreendimentos agora, né? Porque você contou sua ascensão toda nas empresas que você trabalhou e agora você entra você entra nos seus próprios empreendimentos, né? Depois de 2012, você começa a se arriscar mais em empreender. Mas por que eu pedi para dar uma pausa aqui? Porque eu passei por uma história semelhante igual a sua, né? De passar por várias empresas, vários diferentes setores, diferentes desafios. E eu também, eu já trabalhei, como eu era líder de equipe, então eu já trabalhei muito contratando pessoas. E há 15 anos atrás, quando você pegava era assim, tá? Hoje não é mais. Mas quando você pegava uma carteira de trabalho de uma pessoa onde ele vivia pulando de trabalho, isso soava negativo. A pessoa fala assim, esse aqui não para em lugar nenhum. É o ponto de vista. Mas e o ponto de vista? Esse aqui é um cara inquieto. Ele quer desafios novos. Na hora que ele entra num lugar e ele consegue sugar tudo daquele lugar em termos de conhecimento, de aprendizado e tudo, e ele percebe que ali ou ele não pode crescer mais, ou em outra oportunidade ele vê uma outra oportunidade de crescer mais, ele vai, porque ele é inquieto, ele quer, é o espírito do empreendedorismo. Então, assim, eu me identifiquei muito com o que você falou, porque eu acredito que foi isso que aconteceu com você. Jovem,
É engraçado que quando você fala isso, os valores não mudaram, Se não muda. certo? O que mudou foi a forma de enxergar, É. a forma de visualizar, né? Antes, a gente tinha aquela percepção que a gente tinha que entrar numa empresa e aposentar nela, Exatamente. né? Que a gente Uhum. tinha que construir uma carreira, ficar ali a vida toda até se aposentar nela. Essa era a visão que a gente tinha. Porém, se todo mundo fizesse isso, Uhum. né, chegaria a um certo ponto onde muitas pessoas não teriam condições de algumas funções, Não ia ter. né? E isso E- é natural, Exatamente. é natural. Então, o que que acontece? Essa necessidade de mudança, eu via ela como uma possibilidade de buscar um mundo melhor, Exatamente. sabe? Eu não fui uma pessoa que eu passei fome, não. Vivi na dificuldade. Sim, em alguns pontos sim. Eu não era aquela pessoa que eu tinha a roupa que eu queria, o brinquedo que eu queria, a mochila que eu queria. Não, eu tinha aquilo que eu tinha condições de ter. Exatamente. E muitas das vezes, hoje a gente vê muito, né? A gente quer oferecer, né? E tá vendo uma filha minha agora, a primeira filha, e aí você quer oferecer aquilo que você não teve, Uhum. né? É muito comum isso, você querer É comum. dar mais do que o que você teve. Isso é bacana. Mas, Mas só que a gente tem que deixar uma coisa para que haja uma conquista. exatamente. Eu tenho uma filha também de 15 anos e até uma certa idade eu sempre achei que eu deveria dar tudo para ela, né? Porque das coisas que eu não tive ou que eu tive dificuldade de ter e tal. E depois a gente percebe que não é isso, né? Esse não é o caminho certo. Sim, sim. E chega um momento que se você oferta tudo, a pessoa não aprende a conquistar. Não dá valor. Isso. E aí, quando entra na fase que ela precisa conquistar, que ela precisa subsidiar alguma coisa, ela Uhum. frustra, Sim. né? Então, nós temos hoje vários problemas que são ocasionados por causa É. dessa situação. Vamos falar disso mais na frente, mas vamos lá. Desculpa mais uma vez te cortar aí, mas a intenção nem é te cortar. A intenção é saber mesmo. Eu estou curioso para saber como é que foi o desafio e a dificuldade de empreender pela primeira vez. A partir de 2012 que você falou, vou empreender, vou mexer com cimento. Você falou, você terminou, eu te interrompi na hora que você falou assim, eu não sabia nada de cimento. Como é que foi isso? Eu não sabia nada. E eu tinha um amigo que era sócio de um primo dele, e eles tinham o know-how. Eles tinham know-how. Existe uma situação que é uma parceria que sempre dá certo em sociedade quando um tem o know-how e o outro faz o investimento. Porque aí um respeita o outro. Sempre tem essa questão de respeito. Uhum. E nós começamos essa unidade de distribuição de cimento ali no Novo Riacho, Jardim Riacho, ali atrás do Carrefour, em Contagem. Cara, me lembro que na montagem da empresa, meu sócio foi assaltado. Ele levaram o carro dele com todas as ferramentas, todos os equipamentos dele lá. E ele, assim, fase final já de montagem para inauguração. Uhum. Na primeira semana que nós começamos, caiu um dilúvio. Eu ia te perguntar desse dilúvio, que eu ouvi num outro podcast. Cara, eu nunca vi chover tanto. Nunca vi chover tanto. E cimento só se vende quando tem sol, Uhum. né? O sol na parte da manhã que prejudica. O sol na parte da tarde não prejudica tanto. Na parte da manhã, se amanheceu chovendo, o pedreiro não vai trabalhar. Ele vai trabalhar na parte interna, ele vai mexer com alguma coisa ali e tal, mas o consumo de cimento ele se dá quando o dia amanhece de sol. E a gente tem alguns medidores, né, que a gente conseguia ver sobre a questão da evolução de vendas. E nós começamos na região de Contagem, Betim, fomos crescendo. Na época nós começamos com cimento Tupi, Uhum. que vinha de Carandaí. Sim. E foi uma abertura de portas muito grande
Logo em seguida nós começamos a trabalhar com o CSN, com o Cimento Itaú, da Votorantim. Itaú. E nisso fui procurado, né, pela Intercement, que, né, é o Cimento Cauê, que pertenceu ao grupo, né, da Camargo Correia. Sim. Na época, para poder ser um distribuidor exclusivo da Cauê. E aí nós decidimos por essa exclusividade. Isso foi em 2014. De 2014 a 2016, nós ficamos ali na área ali de região da Grande BH, mais voltada para Igarapé, Betim, Contagem, sul da zona sul de Belo Horizonte, Barreiro. Atuamos ali nessa região e fomos fazendo um bom trabalho. E surgiu uma oportunidade de expansão para o Nordeste. E nessa expansão, nesse projeto de expansão para o Nordeste, eu me desloquei daqui para lá por 2 anos. Então eu fiquei 2 anos, vinha de 15 em 15 dias. Meu pai nessa época já havia falecido. E eu parti para esse desafio. Fui morar em Itabuna, morei lá durante 2 anos. Lá abrimos a unidade de Itabuna, Feira de Santana e Irecê. Isso tudo na Bahia. Na Bahia. E depois fomos, né, expandindo as outras áreas. Volto em 2015, quando eu recebo o convite para fazer parte do Conselho de Administração do Sicoob. Sim. Então eu já estava no Conselho de Administração, mesmo morando na Bahia, eu vinha, né, em todas as reuniões mensais. E em 2018, o presidente da época, né, a quem eu sou muito grato, que é o Newton, ele me chama e me fala: olha, Jornélio, eu gostaria muito que você encabeçasse a chapa para a presidência agora, daqui para frente. Acho que está na hora de eu parar e tudo. Eu falei: Newton, você tem certeza? Tenho, já fiz o que eu podia. Ele ficou 8 anos como presidente, ficou 8 como conselheiro, então assim, tinha uma bagagem, tinha feito um bom trabalho. Eu falei: olha, Newton, eu acho que nada é por acaso. Você está me fazendo esse convite agora e eu tenho uma possibilidade, sim, de voltar para Cajuru nesse momento. E aí eu venho. Nós tivemos uma eleição no Sicoob naquela época. Isso em 2018? Em 2019. De março de 2019. Eu voltei no final de 2018. Em março de 2019 a gente teve eleição. Nossa chapa foi eleita. Na época, uma eleição bem acirrada. E começamos ali um trabalho. Eu lembro que quando eu iniciei com a cooperativa, sob a minha gestão, né, falo minha, né, como presidente, a cooperativa tinha 42 funcionários. E a gente tinha apresentado um resultado de sobras de 2 milhões e 100 naquele ano. E logo em seguida, tomei posse em maio de 2019. Em agosto, dia 1º de agosto de 2019, a gente teve uma fusão. A gente trata como fusão porque foi uma incorporação de forma sadia. A cooperativa Carmocred, na época, incorporou a Cred São Gonçalo, que era uma cooperativa que estava com números menores, mas que era uma cooperativa sadia. Sim. Era uma cooperativa que vinha apresentando bons resultados também. E a gente fundiu as duas juntos. Nós fomos para um número de 60 funcionários, mais ou menos, na época. Foi aí que se originou o nome Centro-União? Sim. Ah, tá. Sim. Por isso daí o nome Centro-União. Justamente. Porque foi a união de duas cooperativas. De duas cooperativas, justamente. E para poder não ficar aquele negócio, uma perdeu o nome e tal, não. Nós decidimos, vamos criar um nome que não seja vinculado a nenhuma das duas. E a gente começa uma nova história. Então isso foi num prazo muito curto, que foi de maio a agosto. Sim. E aí entra um choque cultural, porque você tem que administrar uma cultura diferente, né? Pessoas que vêm para poder somar, o intuito é o mesmo e tudo, mas são formas diferentes de gerir.
né? 2 Sim. conselhos que se unem, um conselho de 5 pessoas passa a ser 9, e cabeças diferentes, a gente tinha, né, propósitos também que não eram os mesmos na época, mas fazer com que isso tudo comungasse com um só resultado. Sim. Saltamos de 3.000 e poucos cooperados para quase 7.000. E a partir dali, a gente começa um processo mais acelerado de crescimento. Em março de 2020, vem a temida pandemia. E quando chegou essa informação da pandemia no Brasil, para nós aqui chegou muito rápido, porque teve uma moça de Divinópolis, né, que foi um dos primeiros casos, né, que nós tivemos aqui. E essa informação, quando chegou, eu falei, poxa, eu tenho que estudar e ver o que eu vou fazer. Uhum. E eu sempre fui muito disso. Lá atrás, quando eu fiz o curso de administração, uma coisa que eu não esqueço do professor falar é sempre planejamento. Uhum. Estratégia, sempre. E meu pai falava sem estudo. Meu pai teve 2ª série de grupo, mas meu pai falava um negócio chamava plano de voo. Você tem que saber de onde você está, onde você quer chegar, e como está a situação de onde você quer chegar. Uhum. Porque você levanta voo, que depois você não dá conta de pousar lá, seu avião cai. Então, assim, meu pai não sentou numa bancada de faculdade, mas ele passava muitos ensinamentos pra gente nessa linha, sabe? Meu pai gostava muito de conversar, gostava muito de trocar ideia e era uma pessoa muito ativa. Foi um dos fundadores do Cicobi Centro União, né, na época Carmocred, sem ter qualificação. Ele foi conselheiro do Cicobi sem saber ler e escrever. Ele tinha uma dificuldade muito grande. Às vezes, por exemplo, tocava para ele ler uma ata, por exemplo, ele falava, eu tô sem óculos aqui, você dá um jeito, você pode ler para mim? Por quê? Era recurso que ele buscava para poder, a pessoa fazia para ele o que ele precisaria fazer, sem ele se constranger. Então eu falo que eu herdei muito esse feeling. Esse jogo de cintura. Isso, justamente. De se adaptar à situação, sabe? Porque às vezes você não é obrigado a saber tudo. Exatamente. E ninguém sabe tudo, certo? Mas você tem que saber onde você busca informação. Busca informação, busca pessoas que sabem, né? Justamente. E meu pai tinha alguns ditados dele que assim, que eu não esqueço de jeito nenhum. E é horas que um bobo calado, ele passa como inteligente. Ele falava muito isso. Então, assim, e aquilo ali, eu fui estudar a pandemia. Eu peguei um caso, né, e falei, olha, a Itália é um Brasil melhorado. Existe a parte, né, onde tem uma evolução. Sim. Existe uma parte rica da Itália também, principalmente igual quando você vai para Milão, quando você pega Roma, dentro do Vaticano é uma situação, fora do Vaticano é outra. Então tudo isso a gente, né, que conhece um pouco, né, de outros países, a gente conhece algumas realidades. E eu fui estudar o que estava acontecendo com o mercado na Itália. E só se falava em redução de custos. Como a gente trabalha com prestação de serviço, né, no Cicobi, eu falei, poxa, o que eu vou fazer? Passei a noite toda, cara, estudando, fazendo contas, analisando situações. E aí eu chamo o conselho de administração e falei, olha, nós temos 2 alternativas. Ou a gente demite, ou a gente corta nos nossos próprios honorários. E aí o conselho comprou a ideia, a gente reduziu 40% dos nossos honorários para não mandar ninguém embora. Com isso, o time viu que a gente jogava com eles. Não tem prova maior de liderança do que o líder pôr o peito na frente dos seus subordinados e falar, deixa comigo. Para mim, o dia mais difícil dentro do Cicobi Centro União foi durante a pandemia que eu cheguei no setor da UAD, que é o setor administrativo, e não tinha ninguém lá. Tava todo mundo home office. Cara, o sentimento meu naquele momento ali, eu falei isso há poucos dias atrás para a equipe,
foi que a cooperativa iria morrer na minha mão. Falei, poxa, eu acabei de assumir e esse negócio vai morrer na minha mão. Porque a gente não tinha um manual de instrução de como fazia para poder lidar com a situação da pandemia e se a gente iria sair da pandemia. Nossa, que você fala é o mundo inteiro, né? Entende? E aí eu falei, poxa, cara, oh Deus, o que eu posso fazer? E aí vivenciamos o período da pandemia, não fechamos nenhuma agência, não tivemos nenhum funcionário hospitalizado pela pandemia. Todos ali ficaram muito gratos à atitude do conselho em abrir mão dos 40% para não demitir ninguém. Que deu um exemplo de liderança, né? E compraram a ideia de fazer o melhor, de atender da melhor forma. E com isso a gente cresceu muito. Nós crescemos hoje, nós estamos com mais de 14 mil cooperados. Nós somos hoje 118 funcionários. Em 2023, nós entregamos um resultado de 15 milhões e 70 de sobra. Quando a gente vê esses números... Você pegou com 2 milhões. Para 15 milhões e 70, você vê a grandiosidade do trabalho e os números não mentem. Mas, mais do que números, é o que a gente faz no social, é o que a gente faz para as pessoas, para o comércio no geral. Eu queria entrar nisso aí daqui a pouco. Eu digo que daqui a pouco que eu falo é o seguinte, você está falando do Cicobi aí, Jordelli, e eu confesso que eu me emocionei aqui, porque eu vou escrever, não posso falar que estou escrevendo, porque eu já comecei a escrever um livro que é sobre liderança. E o livro, o nome vai chamar Assuma a Culpa. O que é isso? O verdadeiro líder, ele nunca caça, ele nunca procura culpados. Ele sempre é o culpado. Se você tem uma equipe, se você tem um time, se o time está ganhando, eles são os responsáveis. Nunca é você. Se o time está perdendo, a responsabilidade é sua. Assuma a culpa. Ou seja, o verdadeiro líder, ele põe o peito na frente da equipe e pode atirar, que aqui quem está segurando sou eu. E bate no peito e fala, não, aqui não. A minha equipe é minha equipe e eu seguro a bronca. Foi o que vocês fizeram, você e o seu conselho fez no momento de crise, né? Vocês assumiram a culpa. A culpa não é culpa de ninguém, mas vocês cortaram na própria pele para não prejudicar a equipe. E a equipe vê. E a partir do momento que a equipe vê que tem líderes que assumem responsabilidades por eles, você ganha a confiança da sua equipe, aí acabou. Aí a sua equipe, você consegue conduzir a sua equipe para onde você quiser e eles te seguem, eles vão ser sempre... Eu sigo muito o Bernardinho fala isso. Se você tem pessoas que tá te cobrando, é porque essa pessoa acredita no seu potencial e gosta de você. O dia que essa pessoa parar de te cobrar é porque ele não acredita mais. Já desistiu. Já desistiu. Então foi um exemplo assim, muito... eu acho que nós já ganhamos aqui o dia quando o objetivo é inspirar pessoas. Esse aí já foi um insight perfeito aqui, viu, Tal? Mas continua, por favor, que eu quero entrar nessa questão que você falou do social ainda. E aí, quando a gente pega esses números, que a gente vê evolução, lógico que quanto mais você faz, mais produz, mais mostra resultado, mais sobe o sarrafo, mais sobe a régua da cobrança também. Sim. Né? O nível da cooperativa vai crescendo e você vai tendo um nível de responsabilidade maior também. E o que mais mexeu com isso tudo foi que na época, né, que o conselho decidiu por fazer a fusão das duas cooperativas, nós tivemos um desprendimento do presidente da Crédito São Gonçalo na época, que ele falou, olha, nós topamos fazer a fusão com o Cajuru, mas você vai ser o presidente.
E hoje, a gente vê que existe muitas pessoas que ainda têm a questão da vaidade, de não querer largar, deixar a função de presidência de instituições. E que foi assim, o contrário naquele momento. E a partir dali, o que nós conseguimos movimentar na comunidade foi muito grandioso. Pra você ter uma ideia, o ano passado nós colocamos em ações sociais, culturais, apoios a projetos, adote bem público, quase R$1,5 milhão. Isso faz movimentar a economia das cidades onde a gente está. Exatamente. Certo? Que o maior objetivo da cooperativa é reter a riqueza. Esse é o maior objetivo da cooperativa. Por quê? Esses 15 milhões, eles são sobras, né, que a gente trata, porque na cooperativa a gente fala que a gente não tem lucro, a gente tem sobras. Mas o que foi proporcionado de ganho social foi quase 40 milhões. Então, esses 14 mil cooperados que movimentam com a gente, se tivessem movimentado numa instituição financeira não cooperativa, isso teria ido embora das nossas comunidades. Entendi. Então, nós tivemos a condição de reter 40 milhões em Cajuru, Divinópolis, São Gonçalo. Entende? São cidades que se o comércio usufruiu disso, a prestação de serviços usufruiu disso. Gira a economia, né? Movimenta todo. Justamente, todo mundo ganha. Todo mundo ganha. Então, o cooperativismo é a forma mais justa da gente tratar isso. E paralelo a isso, eu sempre tive um projeto social meu. Desde 2012, eu sempre busquei fazer ações sociais, porque eu sabia que o dinheiro é um negócio, o jovem, que ele não aceita desaforo. Não. E quando você pega um certo valor de dinheiro, você precisa saber trabalhar com ele, porque Deus está te confiando aquilo. Isso é bíblico. Sim. Certo? Se Deus está te confiando, Deus vai te dar condições de gerir aquilo. Agora, o caminho como você vai escolher para gerir é né? Você que escolhe. Sim. E quem serve a dois senhores não serve a ninguém. Não serve a ninguém. E eu comecei a fazer ações sociais para que voltasse para a comunidade parte desse dinheiro, certo? E o projeto iniciou com alguns patrocínios, porque às vezes tem coisas que as pessoas não valorizam. Certo? Tem algumas questões que às vezes as pessoas pensam assim, nossa, mas o Jordelli está fazendo isso é jogar dinheiro fora. Gente. Ou tem alguma segunda intenção por trás? Demais. Demais. As pessoas pensam isso, né? Demais. Então, assim, primeiro passo é você ter uma sindicância. E eu comecei o projeto com cama hospitalar. Em 2014, meu pai teve a necessidade, ele passou por um câncer, e ele teve a necessidade de ir para uma cama hospitalar. E eu ali naquele momento eu vi que Cajuru não tinha cama hospitalar. E eu falei, eu tenho condição de comprar uma cama para o meu pai. E as pessoas que não têm? Aí eu comecei com um banco de camas hospitalares. Hoje são 25 camas que circulam na cidade emprestadas. Não tem nenhum retorno disso. Essas camas, elas não ficam desocupadas, para você ter uma ideia. Infelizmente, nós temos uma comunidade que necessita de um apoio social muito grande. Sim. E essa demanda de necessidade, ela surgiu. Você pega hoje uma cama hospitalar, ela está em torno de quase R$2.000. Então, eu estou falando de R$50 mil que fica em benefício da comunidade aí e que vai ajudando de pessoas a pessoas. E, ô Jordelli, essa era a nossa próxima pergunta para você. É o seguinte, quais que são essas ações sociais que você está envolvido, que essas empresas que você, de alguma forma, está envolvido, né? Ou seja, você é presidente, você é vice-presidente, você é membro, produto. Todas essas empresas, elas estão envolvidas com projetos sociais também, além
do projeto seu. Eu quero que você fale do seu projeto, tá? Continua falando do seu projeto e os outros projetos. E culminando a essa pergunta, como que o Jordelli consegue administrar tudo isso? Como o Jordelli consegue lidar com tudo isso? Hoje, na maioria das empresas, hoje eu estou como sócio investidor, certo? E todas elas têm os sócios que gerem, né, que fazem todo o trabalho de gestão. Então, assim, isso fica bem mais tranquilo. No início, sim. No início a gente teve que... Foram muitas noites, vira noite pra cá, vira noite pra lá, viagens. Fiquei 4 anos indo e voltando para BH todos os dias. Então, assim, isso... Houve um desgaste maior. Sim. Projeto... Houve o período de plantio, isso, de regar, de adubar, de podar. O seu exemplo é perfeito. Né? É perfeito. É você pegar uma terra bruta, certo? Você arar ali na dificuldade, nas condições que você tiver. Sim. Porque tem quem tem trator, mas tem quem tem o boi com arado. E tem aquele que vai arar no enxadão. Vai no enxadão mesmo. Então, você tem que fazer o melhor nas condições que você tem. E naquele período ali, era o período de realmente mexer com a terra. Depois veio o período de plantio. E depois veio o período de colheita. Mas o período de colheita, ele se encerra e começa novamente. Começa o ciclo tudo de novo, né? Justamente. Então é importante porque as pessoas às vezes... Você já venceu aquela fase do preparar a terra, mas o podar, o regar e o adubar continua. Porque tem coisas, por exemplo, que eu vou te falar. Se eu te falar que se você pegar uma fatia grande da comunidade e falar, eu vou lhe entregar 2 milhões na mão, o que você vai fazer? Muitos vão fazer fortuna, mas muitos vão destruir. Por quê? Porque vai pegar esse valor, né, e vai investir de início em questões ou visando um lucro exorbitante, que nada é tão fácil. Né? Eu costumo dizer que se as coisas estão chegando tão fácil para você, alguma coisa está de errado, porque nada é tão fácil. Eu tenho uma dica que eu preparei para o livro de hoje, que é isso, exatamente o que você falou. Na hora que eu for falar, você me lembra que é o gancho, esse gancho aí. E se tá vindo fácil, né? Justamente. E aí, quando você pega esse dinheiro, você precisa fazer alguma coisa para você colocar dignidade naquilo. A gente tem muitos exemplos de pessoas que recebem valores exorbitantes de herança, de vários outros ramos aí de meios, e dão sorte e tal, só que não sabem trabalhar o dinheiro. E aí, quando a gente vai para o lado social, você começa a dar dignidade para o dinheiro. Você começa a fazer justiça com aquilo. Sim. E nesse projeto, o projeto social, a primeira coisa que eu fiz foi comprar uma fazenda. Eu vim da roça, então, e a gente tem um ditado, quem compra terra não erra. Sim. E através da renda da fazenda, eu comecei a promover essa justiça financeira, essa justiça social, de devolução disso para a comunidade, que foi através de medicamento, consulta médica, transporte para poder estar transportando paciente, projetos educacionais, principalmente voltados ao esporte, porque o esporte é uma educação, o esporte da disciplina, o esporte te ensina a correr atrás dos seus objetivos, te tira do caminho das drogas. Então, quando você incentiva esse caminho, você incentiva um lado social que vai trazer mais qualidade de vida para as pessoas. E então todo esse projeto, né, paralelo com o projeto das camas hospitalares, veio a comungar com o projeto da cooperativa. E aí, o porquê eu vim para a cooperativa? Uma oportunidade de estar fazendo para a comunidade também, porque financeiramente, para mim, na época não compensava, hoje não compensa. Então, sim, financeiramente falar, olha,
para você é viável ser presidente do Cicobi? Financeiramente, não. Não. Mas, por outros lados, isso me proporciona estar perto da minha família, ver minha mãe, que hoje é acamada, né, vive na dificuldade, né, na necessidade de cuidados especiais, e eu estar aqui do lado, isso não tem preço. Sim. Coisa que se eu estivesse viajando, você viaja muito, você sabe o que eu estou falando, sim. o que é o desprendimento disso. É. E, então, essa comunhão dos dois setores me fez fazer muita coisa em prol da comunidade. E às vezes, assim, tem gente que a gente ouve, né, comentários e tal, e por mais que você queira não dar ouvido aos comentários negativos, Sim. tem gente que fala, o Jordélio está usando disso para se promover. Promover a quê? Entendeu? Promover em que sentido? Eu não preciso disso para me promover. Muito pelo contrário. Eu estou ali fazendo justiça com o dinheiro de todos. Sim. Sabe? Então isso é muito, muito comum as pessoas tacar pedra. Isso é normal. É muito normal isso, porque a gente sabe que quando as pessoas não... Se elas não estão prontas para ajudar ou para somar, o que elas fazem Óbvio. né? Vou te falar um exemplo. Durante a pandemia, eu dei 60 dias de isenção de cobrança de aluguel para todos os inquilinos meus. Todos. 60 dias sem pagar aluguel. Aí eu fui criticado porque eu estava fazendo isso. E fui criticado por pessoas que tinham condições melhores do que eu para fazer. É aquilo que eu falei, às vezes a pessoa acha que tem algum motivo por trás. E não Entendeu? tem. E isso, cara, quando você chega pro seu inquilino e fala, olha, eu não vou te cobrar o aluguel durante 60 dias por causa dessa situação que você está vivendo, cara, você ganha a confiança da pessoa. Mas é aquilo que a gente estava falando aqui mais cedo, que eu disse para você, né? Os nossos resultados falam por a gente. Os nossos números falam por a gente. Vai ter gente falando, vai ter gente criticando, mas o avião, aonde você vai aterrissar, você já sabe. E você já preparou. Então, pode vir o vento que for, pode vir a chuva que for, você está focado lá e é lá que você vai chegar e ponto final. Isso são as pedras da vida que a gente vai tropeçando, mas não pode deixar abalar por isso, né? Às vezes as pessoas pensam assim, o Jordélio não tem vontade de aumentar o patrimônio dele. Eu tenho vontade de aumentar o patrimônio, graças a Deus tenho aumentado o patrimônio, mas eu não coloco o patrimônio acima de tudo. O dinheiro tem que ser consequência. Sim. Entende? Às vezes o projeto vai mudar de foco, ele vai mudar de direcionamento, ele vai ter que mudar em algum momento o formato e você precisa se adequar. Então, quando você faz baseado num balizamento de justiça, de ser justo com as pessoas, é uma coisa. Agora, quando você faz com um balizamento em ganhar, 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 alguém está perdendo. Alguém está perdendo, com certeza. E eu sou muito do sistema ganha-ganha. Eu nunca farei uma parceria com você se eu ver que você não vai ter lucro. Todo mundo tem que estar feliz, né? Para todo mundo. Pode ser que a gente monte uma parceria e os dois tenham prejuízo. Aí é do negócio. Entende? Aí é o risco. Mas uma parceria onde eu tenho lucro e você tem o prejuízo, não. Não faz sentido. Não, isso para mim não faz sentido de vida. Entende? Mas, com relação... Então vamos lá. Vamos falar do Jordélio empresário, né? Com relação às suas empresas. Hoje você está na frente de todas essas empresas aqui. A empresa de cimento, à frente como investidor. Como investidor. Isso. Empresa de cimento, rural... Hoje, assim, demandar tempo ao cimento hoje é somente para análise de relatório. Entende? Hoje, assim, todas as empresas onde a gente abre, a gente coloca 2 sócios. Sempre com uma participação
de lucro. Por quê? Porque as pessoas começam a jogar junto com você. Sim. Certo? Sim. É estratégico isso, né? E assim, é um grupo muito unido, um grupo muito bem embasado. E a gente faz um bom trabalho. E assim, sou muito grato a todos. E já que fizeram a compõem. reunião aqui nessa sala, aqui, não já? Sim, nós já tivemos aqui uma reunião de até voltada a um outro, não foi a esse esquema, foi voltado ao ferro e aço. Mas no fundo, ó, jovem, eu vejo que estar à frente não é você estar com a cara lá. A arte da guerra ensina isso. Sim. Se você perde a guerra quando você perde seu melhor soldado. Então, quando você está no campo de guerra, tem a frente de batalha que vai, a retaguarda e assim sucessivamente até chegar no comandante. Porque se você perde o comandante no primeiro ataque, os outros soldados ficam sem direcionamento. Sem direcionamento. Então, o posicionamento das pessoas, muitas das vezes, é querer estar em evidência. E estar em evidência, muitas das vezes, não é você estar na frente dos negócios. Não é estratégico. Justamente. Então, assim, eu tenho comigo uma gratidão muito grande aos sócios, a todas as pessoas que estão comigo, junto comigo. Tá, certo? mas é a empresa de cimento? Quais são as outras? As transportadoras, a Transportadora, empresa de cimento, a ferro e aço, que nem está nesse relatório. ferro e aço e a Ering. A Ering está sob supervisão da minha esposa, certo? Foi um negócio que surgiu no final do ano passado. O Tauan achou um... Tauan, tem um vídeo aí da Ering aí, não tem? No final do ano passado surgiu a oportunidade e nós fizemos um investimento. Minha esposa estava vindo de Goiás, ela trabalhava no Cicobi, lá em Goiás. Ela veio embora para Cajuru. E aqui a gente viu essa possibilidade, fizemos um investimento, abrimos uma loja em Divinópolis, uma em Itaúna e uma em Nova Serrana. E o investimento nessa área, para mim, foi muito novo. Porque eu não sou do ramo de moda, eu não sou do ramo de confecção. Essa era a minha pergunta, como que foi isso? Como que é? Então é a sua esposa que toma a frente? Sim, ela que tem a administração dessas lojas. E a gente trabalha muito focado na construção do subsídio ali do momento, né, onde a gente está passando. O início de ano é muito difícil para o setor, né, a gente entende isso. Mas é bacana, sabe? Porque tem muita história de coisas que vêm junto. Cara, eu fecho um contrato, né, de abertura dessas 3 lojas com parceria com a Ering e logo em seguida a Ering faz uma fusão com a Arezzo. Então, existe várias coisas, o famoso ditado que o positivo atrai positivo, né? Quando faz essa fusão com a Ering, abre um horizonte da Ering com a Arezzo. Sim, você abriu o leque de produtos ali que você pode explorar. E aí, hoje, nós somos parte de um grupo muito, muito potente. Então, tem toda uma história disso. Tem aqui o investimento que nós estamos fazendo aqui também no Space Shopping, que é um investimento que promete para Cajuru. Sim. Principalmente voltado ao entretenimento, porque a gente tem uma carência de entretenimento em Cajuru. Não tem, né? Não tem. E a gente vê um deslocamento muito grande daqui para outras cidades buscando esse entretenimento. E nós precisamos fazer algo para que a gente promova a qualidade de vidas aqui, certo? E isso vem em comum em algumas situações. Quando o Arthur e o Fabrício me procuraram, eu fui dos primeiros a ser procurado para poder estar fazendo esse investimento. E quando eu vi o projeto, eu fiquei encantado. Eu fiquei encantado com o projeto do Space Shop porque é muito inovador.
para uma cidade de 20 e poucos mil habitantes. Sim. Apesar que eu acho que esse censo nosso está furado, né? Eu acho que nós tivemos aí um resultado que apresentou 22, 23 mil pessoas, mas na verdade eu acredito que a gente está próximo de 30 mil habitantes. Pelo crescimento habitacional, pela venda de cimento, que a gente tem um medidor, que é aproximadamente meio saco de cimento por pessoa. Então, pelo consumo de cimento dentro de Cajuru, a gente mede mais ou menos. Apesar que Cajuru pega um pouco do Ferrador, pega um pouco da Aroeira. As regiões Isso, rural, né? Rural, mas não consome tanto. Mas que o comércio está mais voltado aqui, né? E aí, a partir daí, eu vejo, assim, várias oportunidades, sabe, Jovem? Várias oportunidades. Que foi a Carmoclínica. Como é que foi essa história da Carmoclínica? Como é que o Jordel entrou nisso? Desde o início, como é que foi? Não. A Carmoclínica estava com quase 4 anos, mais de 4 anos, um pouquinho, de fundação. Eu fui procurado por uma pessoa, falou, olha, existe uma possibilidade de venda de algumas ações da Carmoclínica. E os sócios estão vendo isso e tal, você tem interesse? Eu falei, olha, interesse eu tenho, não sou do ramo. Legislação, várias coisas mudam e eu preciso entender mais como funciona essas legislações para poder estar no negócio. Mas eu tenho uma visão que a Carmoclínica tem uma importância muito grande para Cajuru. Hoje, por exemplo, o comércio. Né? Quantas pessoas você acha que tem no cadastro da Carmoclínica? Chuta o número. Eu não faço a mínima ideia, mas sei lá, 10 mil? Mais de 20 mil pessoas. Nós temos 20 mil, 25 mil a 30 habitantes. Então, muitos dessas pessoas são de fora. Que vêm aqui. Ah, tá. Um outro detalhe. A Carmoclínica, o comércio que ela promove de ganho para o comércio. Porque você vai a Divinópolis por uma consulta, você às vezes tem um pedido de exame, você passa num laboratório e faz. Faz um raio-x, faz um exame de sangue e tal. Você tem uma receita, você passa numa farmácia e compra. Sim. Você tem um posto de gasolina que você passa na porta dele e abastece. Passa no supermercado, faz uma compra. Passa na porta de uma loja, lembra de um presente que você tem que dar pro seu amigo e passa lá e já faz a compra. Tudo gerou. E é desse jeito. Tudo gerou por quê? Porque você teve que ir em Divinópolis. Então, quanto mais você fortalece a estrutura da cidade, economicamente você está retornando para ela condições de sobrevivência. Que é o que você falou do shopping, né? De qualidade de vida. E aí eu falei, eu tenho interesse em entrar nesse negócio. E aí eu convidei um amigo meu, falei assim, aqui, vamos? Vai, bora. A gente brinca muito, fala assim, vamos rachar o prejuízo? Porque se der certo, beleza. Se deu errado, a gente divide a bola. Divide a bola. Mas, cara, nós entramos pro sistema de saúde e é muito complexo. A gente sabe que é muito complexo o sistema de saúde nacional. Mas no fundo, hoje nós passamos de 100 mil atendimentos. Mais de 20 mil pessoas cadastradas dentro da Carmoclínica. Exames que aqui são feitos, que só fazem 4 pontos no estado de Minas. Nós temos jogador de futebol do América, do Galo, goleiro do Galo, já veio aqui fazer exame. É mesmo? Por quê? Aqui nós ofertamos exames que não tem em qualquer lugar. E isso nos dá uma credibilidade. Temos excelentes médicos, sabe? Inclusive no quadro societário, o Dr. Danilo, o Dr. Guilherme, a doutora Sara, o André, são excelentes médicos que estão aqui com a gente, que abraçam a causa, o Dr. Nelson, vários médicos que estão aqui com a gente, que são médicos que têm essa postura de jogar do lado da Carmoclínica. Sim. E o fortalecimento da Carmoclínica é o fortalecimento do comércio. E aí eu vou para a indústria. Você tem que um funcionário que tem que ir em Divinópolis para fazer uma consulta. Ele vai se ausentar no mínimo, meia jornada. Meia jornada, meio período, Aqui você tem 15 minutos de deslocamento para ir e voltar.
Não, não tem dúvida. A Camoclina veio para melhorar toda a situação. Cajuru não tinha, né? Nunca teve. Justamente. Por isso eu apostei na Camoclina. É, Ah, mas então você não aposta em visualizar ganho? Não, não. Meu foco primordial com a Carmoclínica não é é social. ganho, é social. É social. É social. Ah, mas para isso então você vai fazer consulta de graça? Não. Uma empresa não sobrevive. É. Não se constrói um paraíso econômico, tá? Um paraíso social em cima de uma ruína econômica. Uhum. Eu preciso trazer economia para subsidiar aquele investimento, Lógico. certo? Mas isso não quer dizer que eu queira ganhar. Uhum. Então, jovem, quando eu falo que o dinheiro é consequência, é Sim. nisso daí. O que vier de sobras, beleza. Mas o objetivo maior tem que estar ligado à missão de vida. Tem que estar. É o propósito de vida, né? Entendeu? Porque se você não sabe qual é o seu propósito, qual é a sua missão, qual o seu objetivo de estar aqui, você perde um objetivo, que é simplesmente viver, cara. Exatamente. Viver. Eu não vou me tornar escravo do dinheiro. Uhum. O dinheiro não vai me dominar. Sabe? Eu tenho comigo que eu tenho uma família agora, eu tenho uma filha para criar, eu tenho que dar a elas condições de sobrevivência, condições de ter uma vida digna, mas a vida da minha filha é da minha filha. Exatamente. Não adianta eu deixar um império para ela, eu construir, chegar num bilhão, que isso, primeiro bilionário da região, para quê? Não faz sentido, não. Pra quê? Aliás, este não é o seu propósito. Se eu não posso sentar numa pizzaria, se eu não posso sentar numa lanchonete, se eu não posso fazer, entendeu? Uma visita para um amigo. Então, o objetivo maior meu é servir e construir um projeto que é de missão e propósito de vida. Certo? Uau, isso aí. Mais uma dica aí, Tauan, mais uma, você viu, né? O cara tá arrasando aqui. Ai, ai. Ô, Jordel, não é só mil maravilhas aqui não, cara. Tem pergunta difícil também. Você falou aí, cara, eu tenho só admiração pelo seu currículo, pelo que você disse, o cara polivalente que você é, o cara que está na frente de vários projetos, de várias empresas, de vários projetos sociais e econômicos, né? Para a sociedade de Carmo do Cajuru. Agora, existe boatos aí falando que, não sei, o Jordélio tem intenção, já pensou em ir para a política? Como é que é isso? Porque você é um cara que está muito bem inserido, né, na sociedade em todos os sentidos, né? Não só na parte da indústria, do comércio, também na parte social. Então, essa pergunta sempre fica no ar. Então, fala pra gente aí, o que passa na cabeça do Jordélio com relação a isso? Jovem, esse assunto já foi discutido há um tempo atrás, em 2015. Esse assunto veio à tona na época, e 2014, 2015. E na época o Edson estava lançando a sua primeira candidatura, né? A segunda, né? Segunda candidatura dele, quando ele pega, antes dele entrar, ele me fez um convite para entrar para a política. E aí o Osíris na época também tinha feito esse convite, tudo na época, e eu fui trocar uma ideia com meu pai. Meu pai estava no leito já da ACOM, no Hospital do Câncer, e eu cheguei e perguntei para ele, falei, pai, o Edson conversou comigo isso. O meu pai sempre gostou muito do Edson, sempre foi muito amigo da família, trabalhou na discoteca há muito tempo. E o Osíris também me procurou, mas eu já tinha dado um não para eles. Mas eu queria ouvir a opinião do meu pai. E o que o senhor acha? Eu lembro que meu pai levou uns 20 minutos para falar. Ele virou para mim e falou assim, para que você quer entrar para política?
Eu falei, pai, eu tenho vontade de ajudar as pessoas a ter acesso, a melhorar a condição de vida das pessoas. Ele virou para mim e falou, se você quer ajudar, você gera emprego. Uhum. Ele não me falou para mim não entrar para política. É. Mas ele falou comigo que se eu quisesse ajudar, o caminho não era aquele. Primeiro. Segundo, meu pai sempre foi de falar as coisas muito entre linhas, assim, sabe? O cedo não deve nada ao tarde, o certo não deve nada ao errado. Então sempre foi de falar assim, fazer você pensar. Uhum. E aí eu falei, pai, e a cooperativa? O Sicoob. Ele falou, dá sua vida. Ali nasceu o propósito do Sicoob. Uhum. Entende? E como eu faço muito projeto social, eu faço muitos projetos juntos, paralelos, e o Sicoob também tem esse viés, Sim. as pessoas começam a achar que eu estou fazendo isso para me promover politicamente. Porque as pessoas É pensam... daí que vem o boato. Isso. A fofoca ou o zum zum zum. Isso. Daí isso. que vem Pode ter o algumas boato. pessoas que admiram pela parte de gestão e tudo, né? Porque os números da cooperativa mostram muita coisa, Uhum. isso é exposto. Porque os outros ramos não, os outros ramos muitas pessoas não têm muita visão, mas da cooperativa é muito exposto. Sim. Mas é mais pelo lado social que vem essa demanda, Sim. sabe? Só que o seguinte, eu consigo fazer mais estando fora da política do que dentro dela. Eu consigo fazer mais em prol, porque olha quantos conselhos que eu estou compondo. Sim. Aqui nós temos aqui 14, no total são 14, sei lá. A maioria deles. Peraí, tô lendo aqui. Não, de 1 a 5 aqui é que você é sócio, né? Isso. Mas o resto, então nós estamos falando aí de 9 instituições que você faz parte. Dessas 9, a única que me dá rentabilidade, que me dá retorno financeiro, que eu sou remunerado, é no Sicoob. E que você já deixou claro que não Que para mim não faz muita diferença, né? Eu digo o seguinte, porque você é um empresário, né? O que acontece? É importante as pessoas entenderem que o Jordélio, pessoa, vai continuar existindo, mesmo não sendo da política. Uhum. Por quê? Cara, minha mãe é contra. Hoje ela não fala mais, mas ela entende tudo e ela é contra. Uhum. Meus irmãos são contra. Minha família toda é contra. Eu não vou jogar contra a minha família. Meu pai, Sim. ele não falou abertamente, mas ele era contra. Sim. Então eu não vou jogar contra a satisfação deles, a felicidade deles. Eu não tenho direito de ferir a dignidade de ninguém, sabe? Muitas das vezes, cara, a política tomou um rumo tão difícil. Polarizou demais, né? E hoje existe uma mídia cruel. Cruel. Que é muito mais fácil crucificar do que elogiar. É. Quantas obras você vê sendo elogiadas e quantas obras você vê sendo criticadas? Sabe? Existem pessoas boas dentro da política? Existem, sim. Existem. Uhum. Ainda bem que existem. Mas existem muitas pessoas que estão ali por intenções que não comungam. Sim. Sabe? Então, e que é a maioria, infelizmente. Infelizmente. Então, assim, e aí eu não vou para esse viés. Por isso eu não me filiei em nenhum partido. Eu não sou candidato. Eu fui procurado por quase todos os pré-candidatos a prefeito de Cajuru. Uhum. Fui procurado por várias pessoas aqui dentro da cidade, me pedindo para que fosse, para que eu me colocasse à disposição. Mas, cara, eu fico lisonjeado com esse parecer de pessoas que realmente eu vejo que veio com um olhar tipo de crescimento para a cidade. Mas é o que você falou. Como você é uma pessoa que está em evidência, exposta aos projetos sociais e também aos seus projetos pessoais e tudo, como empresário, como pessoa, as pessoas veem isso como positivo.
Eu veria como positivo. Se caso você falasse que ia entrar, se candidatar de alguma forma, cara, tá entrando uma pessoa que a gente vê que tem, que a política pode dar uma cara nova. Não tô dizendo do ponto de vista, tô dizendo do ponto de vista geral, tá? Porque eu acredito muito que a gestão que o Edson tá fazendo é muito boa. Nós não vamos entrar em política aqui não, porque senão o Sim, negócio... sim. Mas Lógico. eu gosto muito da gestão dele, ele está fazendo um trabalho muito legal e o que eu, como cajuriense, preocupo, e eu acredito que a maioria preocupa, é quem vai assumir a próxima gestão para conduzir, para tocar as coisas que estão sendo bem feitas. As que estão sendo... Falei isso com o Edson aqui no primeiro episódio. Falei, Edson, as coisas que estão sendo mal feitas, beleza. O cara tem que mudar mesmo, mas o que está sendo bem feito tem que manter. E geralmente, a história conta isso para nós, que quem entra já corta o cordão umbilical todo, porque é da outra gestão, eu não vou tocar. É o primeiro erro. É o primeiro erro, porque se está dando certo, por que Erro. né? Mas enfim, nós não vamos entrar em assunto de política aqui, não, desculpa, porque não é o nosso propósito. O nosso propósito, eu acho que a gente já conseguiu, né? Você falou... Contou a sua história de superação aqui, a sua história de vida, a sua história de sucesso. Você é uma pessoa de sucesso e eu só tenho a agradecer, porque se você pegar lá aos 6 anos de idade, foi morar sozinho com os irmãos, isso te fortaleceu. Quando você olha para trás hoje, eu vejo isso, porque eu sei disso, eu passei por isso, né? Eu falo assim, quando você olha para trás... Naquela época você pode ter sentido abandonado, mas hoje você olha para trás, era um propósito de Deus te dando força para quê? Para que no futuro, quando você entrasse lá no Zé do Jonas, você tivesse força para trabalhar, e quando você entrasse lá na Líder, você tivesse força para aprender, e quando você fosse para São Paulo, encarar aquele mar, aquela selva de pedras, né? Ali você começou a aprender a crescer, né? Em desafios diferentes. Isso isso te fortaleceu. Então, assim, a mesma coisa quando você entrou na Arte Inox e quando em 2012, quando você começou os seus próprios empreendimentos, isso tudo você já estava lapidado. Você foi lapidado durante a vida toda. E não tem história melhor para a gente mostrar para o nosso público do que uma história dessa, né? Que realmente você hoje não está onde você está e não conquistou o que você conquistou à toa. Jovem, eu me emociono porque, cara, nunca tive uma bicicleta. Não é fácil não. Entende? Nunca tive um videogame. Eu não frequentava os mesmos ambientes que os meus colegas de escola frequentavam. Eu tive uma infância privada de muita coisa, mas acho que o pior é você ser privado de não poder ter um abraço do seu pai e da sua mãe todos os dias. Isso, ou seja, isso te doeu, né? Doeu. Não vou dizer que dói, porque eu não sei, mas isso te doeu, mas te fortaleceu. Justamente, cara. Justamente. Ou seja, é nos momentos difíceis que que Deus nos dá coragem, nos dá força, nos dá... Porque quando a gente pede, né? Deus me dá força. Você acha que ele vai só te julgar a força lá? Não. Ele vai te dar uma situação difícil para que você se prove. Se você pede coragem, ele vai te dar uma situação onde você tem que ter coragem. Eu fui orador da minha turma na faculdade. Fala aí da faculdade. O Jordélio é formado em... Administração. É porque eu não falei aqui, desculpa. Eu prestei vestibular. Quando eu voltei de São Paulo, eu voltei a fazer, né? Voltei a estudar, fechei o 2º grau, prestei vestibular em Ciências Contábeis, Itaúna, e Administração na Faced. Passei nos dois e aí optei por fazer na Faced por logística, porque eu não tinha carro.
Eu estava construindo a minha casa. Nessa época eu trabalhava na Líder. Eu estava construindo a casa e pagando faculdade. E muitas das vezes eu peguei carona. Muitas das vezes eu corria da Faced até Pernambuco para poder pegar carona, para economizar, para poder construir minha casa. E essa luta, sabe? Muitas pessoas não sabem dela. Não sabem. Entende? Entendo. E quando a gente está na bancada da faculdade, você aprende muito mais com seus colegas de sala, de turma, do que às vezes com o próprio professor. Sim. Muitas das vezes. Você é professor de faculdade, você sabe disso. Sim. A troca, o feedback ali, o network entre eles ali é muito mais produtivo, muitas das vezes, do que muitas aulas. E a amizade, para que se consolidasse as empresas de cimento, nasceu na faculdade. Pois é. 3 anos tudo antes. Propósito. 3 anos antes de tudo acontecer. Então, o que você falou, cara, tudo que eu privei no passado foi para que eu tivesse condições depois de encarar os desafios. Sim. De sair daqui e ir para São Paulo. De sair daqui e ir para Bahia. Para Bahia, eu não falei da Bahia. Entende? Não é fácil, não. Não é. Não é. E aí, quando você vai entender por que eu tive que ser criado mais longe da minha família, mais distante da minha família. Não que eu tenha menos amor, muito pelo contrário, cara. Não, eu entendo o que você tá falando. Entendeu, cara? Eu entendo plenamente. Porque isso não se mede. Mas isso te dá coragem. E outra coisa, assim, que para mim foi uma virada de chave aqui, nossa, né? Que também serve para nós telespectadores, que você enfatizou e deixou muito bem claro, é a questão do dinheiro. Você não é... As pessoas não têm que ser movidas pelo dinheiro. As pessoas têm que saber lidar com o dinheiro e fazer com que ajude mais pessoas, né? Você falou aí que às vezes pessoas que não estão preparadas podem receber um dinheiro de herança ou sei lá de que origem que for. As pessoas não têm maturidade ou não têm a humildade para fazer isso prosperar em prol de uma comunidade. E você fez isso quando você disse que todo o dinheiro que você tem é para ajudar as pessoas. Deus colocou, você disse isso, Deus colocou uma oportunidade para você e você fez dela, quer contribuir de alguma forma. Então isso fica de mensagem para nós, né? Que é justamente o propósito nosso aqui, que é inspirar pessoas. E essa história sua foi maravilhosa. Também estou emocionado aqui, tá? Porque me identifico com muitas das partes do que você falou. E é isso, cara. Nós já falamos. Quanto tempo aqui? Já estouramos o horário aqui, muito tempo, né, Tauan? Se deixar, a gente vai falando, porque é muito bom falar de coisa boa, falar de coisa que inspira. Jordélio, foi excelente, cara. Eu só vou te pedir para encerrar dando mais uma. Eu acho que você deu várias dicas para nós hoje aqui de superação, de vitória, de crescimento, mas as suas palavras finais aí, mensagem para nosso público, para as pessoas de Carmo Cajuru que tá aqui assistindo, o que o Jordélio deixa de mensagem para o pessoal? Jovem, a única coisa que eu posso falar aqui para as pessoas é que nas mudanças de ciclo geram incertezas, geram dificuldades, processos que precisam ser superados. Mas não pode haver medo. Não tenham medo. Que são os pontos de inflexão, né? Isso. Não sei se
Isso. Depois eu vou falar sobre ele também. A vida é feita de altos e baixos. Você não pode frustrar. Nós temos hoje um problema seríssimo que nós temos uma sociedade que vem com um imediatismo muito grande. E hoje você não joga a semente no chão e amanhã ela dá um fruto. Uhum. Existe um período de preparação do solo, de plantio, de cultivo, para brota, para poder dar flor, para poder dar o fruto, para depois voltar a dar mais sementes. E assim é o ciclo de tudo na vida. Uhum. Quando eu tive condições lá atrás, quando chegou a condição, eu poderia ter feito várias coisas na minha vida que eram sonhos. Uhum. Lógico, eu com 20 e poucos anos, 30 anos, tinha vários sonhos. Uhum. Mas eles iriam se sustentar. Então, às vezes, quando você pega uma certa quantia de dinheiro, faça com que aquele dinheiro gere frutos e te dê condições melhores de vida. Hoje eu ando num carro melhor, mas o meu primeiro carro foi um Saveiro. Sabe? A casa que eu morei a vida inteira, estou mudando dela agora. Depois de 12, 13 anos. A única coisa que eu vou deixar aqui, que eu acho que é uma pegada que as pessoas não podem perder. Sejam humanos. Perfeito. Se você for justo e humano em qualquer situação, Deus está contigo. Servidor. Isso aí. É o maior exemplo que nós temos de Jesus, servidor, o maior servidor que já teve. Nós falamos disso no penúltimo podcast com o Ricardo, né, Tauan? Ricardo Vieira. Ricardo Vieira. Para mim, um cara que faz uma entrega sensacional. Aquele ali entrega também, né? Muito, muito. E nós conversamos, tá? Nós conversamos muito no podcast desse, acredito que você tenha visto. E conversamos também sobre esses projetos. Nós estamos querendo fazer umas coisas juntos. Nós também depois nós vamos conversar, vamos fazer umas coisas juntos em prol da sociedade, em prol de Carmo Cajuru. Eu disse aqui no primeiro podcast, acho que disse no segundo também, esse projeto que você elogiou no início aqui, ele não tem fins lucrativos, é o do podcast, né? Mas como você disse muito bem, a gente não pode ser demagogo. Isso aqui tem um custo, eu pago um aluguel, foi feito um investimento, a gente tem que ter uma renda para manter isso aqui. Tem um funcionário aqui, tem um técnico trabalhando aqui, que é o Tauan, está ajudando a gente demais. Tudo isso tem custo. Jovem, né? Você não tem um funcionário aqui, você tem uma família. Nós estamos juntos, né, Tauan? Você tem uma família. Porque hoje, eu não sei, Tauan, você é casado, não? Não, eu sou. Mas em breve ele vai estar construindo uma família. Vai estar construindo uma família. E aqui vai ser o subsídio de uma família. Exatamente. E aí quando você pega, você vai mensurar a quantidade de pessoas indiretas que você proporciona, né, o sustento. É incrível. É incrível, eu sei disso. Gente, ó, foi muito bom, viu? Que podcast, hein, Tauan? Esse valeu a pena. Não que os outros não tenham, mas esse nós entramos numa pegada aí de superação e de história de vida que nos surpreendeu. Parabéns, viu, Jordélio? Parabéns pela sua ascensão, parabéns por ser a pessoa que você é. Você só nos enche de orgulho. Muito obrigado por nos trazer essa história maravilhosa. Agora eu queria entrar no nosso bloco do livro, tá, Tauan? E fala para nós um livro que você leu, que você gostou, que você pode indicar para o nosso telespectador, que te tocou aonde, sei lá. Tudo tem um momento, né? Exatamente. Livro é igual música. Né? Dependendo da situação, ela fica gravada ali pro resto da vida. Mas eu falo que hoje eu tenho uma dificuldade muito grande de leitura por causa de concentração.
Eu achei que era por falta de tempo, porque você tá envolvido com tanta coisa, que eu falei, não sobra tempo pra ler não, só se for no sonho. Hoje tá mais assim, baixo o book e tal, e dirigindo tô ouvindo, tô fazendo alguma coisa em casa tô ouvindo, mas um livro que pra mim foi pra mim um divisor de águas, eu cito 2. Em segundo aí, O Monge Executivo. Monge Executivo. Uma baita... É mandatório escrita. no seu curso, né? Sim. De administração. Sim. Tem que ler. Mas o que me fez aí ser o divisor de águas de vida foi porque foi o momento, talvez, que eu estava vivendo ali, e ali ele me fez enxergar muita coisa, foi Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. Dale Carnegie. Eu tenho ele aqui. Nós vamos falar dele um dia. Eu devia ter escolhido ele, se eu soubesse. Eu sou Dale Carnegie. Eu devia ter escolhido ele, né, Tauan? Porque ele tá na fila. Em algum podcast eu vou falar dele. Mas que bom, que bom. Eu vou falar de um que eu li quando eu... Deixa eu ver se tem a data aqui. Mas tem muito tempo que eu li isso aqui. Deve ter mais ou menos uns 10 anos que eu li esse livro e quero ler de novo. Mas chama Disciplina, o Caminho da Vitória. Esse livro aqui é que me fez... Aí é a dica que eu vou dar. Ele me fez sair da mediocridade para excelência. Ele me fez entender que sem disciplina você não consegue chegar a lugar nenhum. Se você não estiver determinado a fazer o que tem que fazer, sem pestanejar, né, como diz o ditado. Mas eu separei aqui, por coincidência, eu separei um trecho que eu marquei, porque meus livros aqui, ó, é tudo rabiscado, tá? Tudo rabiscado. Mas eu separei aqui, por coincidência, caiu naquilo que você falou, do caminho difícil, né? Os caminhos difíceis forjam pessoas fortes. Então aqui tá assim, se você estiver disposto a fazer apenas o que é fácil, sua vida vai ser muito difícil no futuro. Mas se você estiver disposto a fazer o que é difícil, a sua vida vai ser muito fácil no futuro. Ou seja, se você escolher um caminho e esse caminho tá difícil, segue, estica o peito, deixa vir, deixa falar, deixa moer e rompe lá do outro lado, porque aí o caminho é esse. É isso aí. Agora, se tiver fácil demais, você está no caminho errado, né? Muita gente, que você falou aí das novas gerações, escolhe o caminho fácil, não quer plantar, não quer colher, não quer regar, não quer adubar, já quer colher no segundo dia que plantou. Não existe, a natureza não permite, Deus não permite isso. Se você não subir degrau por degrau, você não vai chegar lá em cima. Você pode ir voando, mas chegar lá em cima você cai. Então essa é a dica. E mais uma vez, Jordélio, muito obrigado. Foi um prazer enorme. Tenho certeza que o nosso público, o pessoal que está vendo aí, adorou suas histórias e serviu de inspiração para nós. Muito obrigado. Foi um prazer. Tamo junto. Sempre.